Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo do SmackDown do dia 24 de abril de 2026. Então se você quiser saber tudo o que rolou nesse SmackDown After Mania, e teve muita coisa legal, incluindo uma estreia extremamente impactante, assista esse vídeo do começo ao fim porque eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado com tudo que tá rolando nesta nova temporada da WWE. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like e se inscreva no nosso canal. A gente quer chegar muito a 25 mil inscritos até o final do ano. E quando você senta o dedo no like, você ajuda a divulgar o nosso vídeo para mais pessoas. Porque quando você senta o dedo no like e você comenta, o YouTube entende que o vídeo é legal e distribui para mais gente, beleza? Então vamos embora, vamos falar do SmackDown, que começou com Jacob Fatu, né? Jacob Fatu que deu uma passada lá no Raw e desafiou o Roman Reigns para uma luta pelo campeonato mundial peso pesado no Backlash. Né? Basicamente ele veio novamente dizer que ele precisa do campeonato mundial e tudo mais, e aí os Usos vieram, né? Vieram interromper ele. E os Usos falaram o seguinte: olha, o Jacob, você tá aqui, tá no SmackDown, né? O Cody Rhodes tá aqui, tá baleado. Você vem, você ganha o campeonato dele e a gente junta os dois campeonatos na família. Não tem por que você ir atrás do Roman Reigns, né? E realmente, cara, o que eu devo falar aqui é que eles estão cobertos de razão. Se você for parar pra pensar, seria realmente muito mais lógico o Jacob Fatu ir pra cima do Cody Rhodes do que ir pra cima do Roman Reigns, né? Mas é aquele negócio, a WWE de vez em quando não obedece muita lógica das coisas e na verdade o que o Jacob quer não é só o campeonato mundial, ele quer o ser o chefe da tribo sem ser o chefe da tribo, né? Ele quer a importância de destronar o chefe da tribo, é isso que ele quer. Enfim, enquanto os Usos falam isso, né, e dando a entender que ele não teria como derrotar o Roman Reigns, apareceu o Solo Sikoa. E aí o Solo Sikoa disse o seguinte: olha só, você percebeu que o Roman tem um exército aí, né? Ele reativou a Bloodline. Eu tenho um exército, então se você colar comigo, a gente te ajuda. Um detalhe aqui que chama a atenção é que o Talatonga, né, o mais altão lá do grupo, não apareceu. E aí já surgiram especulações sobre se ele foi demitido, né? A gente vai falar sobre as demissões da WWE no vídeo de notícias da segunda-feira, então fiquem ligados. Mas a verdade é que a gente teve uma demissão em massa da WWE. A demissão mais chocante foi a da Kairi Sane, a piratinha, né, que estava envolvida lá no Absolute Dorama, foi mandada embora sem a menor cerimônia. Então, quando a gente não viu o Talatonga, a gente pensou: ih, rapaz, o Talatonga foi mandado embora também, mas não saiu nenhuma notícia até agora dele ter sido demitido. No final das contas, o Tamatonga também apareceu e começou a bater boca com o Solo Sikoa, perguntando o que, é que eles estavam fazendo ali, estavam perdendo tempo, não sei o que. Que o Jacob não iria se unir a eles, que ele era um pateta e tal. E aí o Jacob deu um super kick na cara dele e desafiou o Solo Sikoa para uma luta no final da noite, tá? Então o Jacob Fatu e o Solo Sikoa iriam se enfrentar no main event. Depois disso, a gente teve a primeira luta da noite. Foi uma luta pelo título dos Estados Unidos entre Tiffany Stratton e Julia. E antes dessa luta nos bastidores, a Julia ela ficou olhando de soslaio a Kenan James, reclamando que ela não esteve na WrestleMania, dizendo assim: pô, cara, olha só, você é minha representante, você diz que você vai conseguir as coisas pra mim e no momento mais importante que poderia ser na minha carreira, que seria uma luta na WrestleMania, você não conseguiu, né? Então as duas ficaram meio que estremecidas ali. A Julia veio pro ringue, fez uma boa luta com a Tiffany Stratton. A Tiffany, ela sofreu um pouco com as interferências da Kiana James, mas no final das contas, a Tiffany Stratton conseguiu vencer a luta. Aí, ó, estamos vendo aí a interferência da Kiana James, aí aconteceu essa treta, a Tiffany saiu da frente, a Julia acabou acertando a Kiana James, e obviamente essas duas aí vão tretar agora. A Tiffany mandou o Rolling Senton, né? Mandou o Stomp, ainda tomou um Arrivederci na cara, né? Mas ela conseguiu reverter. Ela não tomou o Northern Lions Bomb, ela reverteu, mandou o Rolling Senton de novo e o Prettiest Moonsault Ever para 3. Então, vitória de Tiffany Stratton, nova campeã dos Estados Unidos. Uma luta de 9 minutos que eu vou dar 3 estrelas e meia, tá? E aqui a gente tem que elogiar quando a gente precisa elogiar. Né? A gente tava fazendo muitas críticas a Tiffany Stratton sobre como ela estava boteando muito nas últimas lutas, que ela estava lutando estranho e tal.
Nessa luta ela se redimiu. Ela lutou muito bem. Ela acrescentou um novo movimento ao seu arsenal, que é um springboard stunner, que ela vai nas cordas, dá a pirueta, volta e acerta um stunner na adversária. Ficou muito bonito. E assim, a Tiffany nessa luta, ela provou realmente por que a WWE acreditou nela no ano passado e deu o campeonato mundial para ela. Eu particularmente acho que esse deveria ter sido o caminho para a Tiffany Stratton desde o começo. Eu acho que a Tiffany deveria ter subido aos poucos como campeã dos Estados Unidos para depois ser alçada ao campeonato mundial. Eu acho que o campeonato mundial dela no ano passado não fez bem a carreira dela. Bom que ela voltou, desceu, vai para o campeonato dos Estados Unidos, vai ficar um tempo aqui. Depois ela pode, com o tempo, voltar até o campeonato mundial sem maiores problemas, tá? Depois disso a gente teve ela deu uma entrevista ali na rampa, tal, falando que era Tiff Time de novo, tal. Nisso veio a Bribella com a Paige. Elas vieram pro ringue falar sobre como foi muito legal, elas vencerem e tudo mais. Aí veio a Charlexa. Charlexa veio pro ringue e elas disseram: olha, vocês estão aqui, vocês estão querendo lutar e tudo mais, nada melhor do que lutar com a gente tá aqui, a gente tá disponível. Então foi marcada uma luta entre as duas duplas, né? Uma chance da Charlexa ganhar o título de dupla, só que com 1 minuto de luta aproximadamente. O que aconteceu? Né? Essas fotos aqui, 1000 fotos para 1 minuto e meio de luta, né? O que aconteceu foi que o Fatal Influence apareceu, né? Aqui a gente já tá vendo a foto da Lady Reed invadindo. Vocês estão se perguntando o que a Lady Reed está fazendo aqui, né? A Lady Reed veio, na verdade, a Jacy Jayne com o Fatal Influence inteiro, apareceu interferindo na luta, puxaram a Paige do lado de fora ali do ringue e elas estraçalharam as duas duplas, tá? Tanto a Charlexa quanto a Paige e a Bribella. Depois a Fallon e a Lady Reed mandaram esse golpe combinado aí e elas... Golpe combinado muito lindo, diga-se por sinal. E elas saíram aí muito por cima. Então, muito legal. A gente tava pedindo, clamando assim para que a Fatal Influence subisse inteira, né? Tinha muita gente falando que a Jacy Jayne ia subir, mas ninguém tava falando da Fallon Henley e da Lane Reed. E eu acho que o pacote completo do Fatal Influence é melhor do que apenas a Jacy Jayne. Então, foi muito legal de ver as meninas do Fatal Influence subindo da NXT e elas foram exercer a sua dominância aí no cenário de duplas. Mas não foi a última vez que a gente as viu até o final da noite. Depois disso, o Cody Rhodes veio para o ringue e ele fez uma promo básica em que ele falou que ele não iria cair sem se levantar de novo, que deu uma reclamada de novo lá com os caras que mandam na companhia, falando que estão 0-3, ou seja, os caras que mandam na companhia tentando derrubar ele, não conseguiram. E uma prominha básica, né? De campeão, nada demais. E aí depois disso a gente foi para mais uma luta da noite, né? Aqui, essa luta aqui foi entre o Damian Priest e o R-Truth contra os MFTs. Tá? Os MFTs foram o Jacy Mateo e o Tamatonga. E essa também foi uma luta muito interessante, aonde talvez tenha sido a melhor luta do Jacy Mateo na carreira dele na WWE. A gente sempre tem falado isso, de que o Jacy Mateo estava muito nerfado como vilão. Eu acho que a WWE deve ter falado para ele o seguinte: se solta um pouco mais. Porque ele deu alguns golpes que a gente ainda não tinha visto ele dar na WWE, incluindo uma voadora. Tá? E a gente ainda não tinha visto ele dar voadora. Aquele standing moonsault a gente já tinha visto. Mas ele dar uma voadora a gente ainda não tinha. Tá? Eu acho que o JC, talvez a WWE comece a liberar ele para dar alguns golpes mais plásticos, para lembrar o que ele era lá no Japão e na Lucha Underground, ele que lutou na Lucha Underground como Matanza. Então foi uma boa surpresa aí essa luta deles, tá? Mas no final das contas acabou que o Damian Priest e o R-Truth venceram a luta, tá? O R-Truth dando aí os movimentos do John Cena e tal. Mas no final das contas, os MFTs perderam. Damian Priest e R-Truth venceram a luta. 10 minutos de luta. Eu vou dar 3 estrelas. Foi uma luta boa de televisão, de duplas. E é bom ver eles com esse campeonato. Eu espero que os MFTs saiam desse cenário de duplas aí. Porque vai ser bom a gente ter outras duplas se engalfinhando por esse título aí, tá? Mas, por exemplo, o Fraction não apareceu, então é preocupante. Depois disso, a gente viu o Trick Williams vindo com Lira Yari e com o Homem de Gengibre
para poder comemorar a vitória deles no campeonato dos Estados Unidos, a vitória do Trick Williams no campeonato dos Estados Unidos. Um detalhe interessante é que quando eles estavam indo pro ringue, um cara apareceu no caminho do Trick Williams, ele deu uma mãozada na cara, assim, totalmente aleatória, uma mãozada na cara do sujeito, deu até uma pena de ver, não deu para entender nada do que aconteceu. Na celebração, o Little Yachty meio que deu a entender que ele não iria embora, que ele iria ficar um tempo ali na WWE. Ele disse que ele não iria para lugar nenhum, tal. O Trick Williams achou meio estranho isso, tal. Mas no final das contas, o Homem de Gengibre pegou aquela bengala, acertou o Trick e o Little Yachty e se revelou como sendo o nosso queridíssimo Sami Zayn. E aí ele foi, deu um reluva kick na cara do Trick Williams e o público vaiou muito o Sami Zayn. E o Sami Zayn ficou tipo assim, o que tá acontecendo? Peraí. O vilão roubou o título de mim. Eu tô aqui para me vingar dele. Vocês me vaiam? Tipo, no passado, esse segmento teria feito o Sami se tornar um mega face. Mas só que o Trick tá tão hypado, que o fato do Sami tá indo contra ele tá fazendo ele ser vaiado, cara. É sensacional. Tá? Aí tá a pancada que ele deu, né? Antes de ele tirar a máscara, né? Como sempre a WWE avacalhando comigo, mudando a ordem das imagens, né? Mas aí, no final das contas, ele ainda ficou dançando e tudo mais. Não, o Sami Zayn é hilário nesse segmento, porque ele ficou dançando ali como Homem de Gengibre. E aí, no final das contas, se revelou como sendo o próprio, né? Então, muito engraçado. Só que essa dança, muita vaia pra ele, né? Muita vaia mesmo. E aí, o Trick ainda ficou encarando o Liard, tipo assim, o que tá fazendo aqui, né? Enfim. Depois teve um segmento do Danhausen, usando aí esse carro de caixão. Ele veio com um slam na mão. Esse slam foi do The Miz. Teve um segmento hilário. Se você não viu o SmackDown, procura no canal da WWE. Eles separaram os dois segmentos que mostraram o Danhausen invadindo a casa do The Miz. E aliás, eu devo dizer que casa, hein? Pelo amor de Deus, a gente já tinha visto a parte de dentro da mansão. Mas a parte externa tem uma piscina infinita de cara para um campo de golfe no meio de um cânion com várias casas. Cara, que espetacular aquilo ali, né? E aí o Danhausen ficou sacaneando lá, invadindo a casa dele e tal. No final das contas, o Danhausen malocou um dos slams do The Miz, que tinham lá uma prateleira, né? Ele malocou o slam do The Miz e ele foi fazer uma luta com o Miz, né? E aí, cara, essa luta foi uma luta rápida, né? Assim, não vou chamar de luta, né? Foi uma luta de, sei lá, um minuto e meio, em que o Danhausen até mostrou alguns movimentos interessantes, incluindo essa Huracanrana aí, né? E aí depois, quando o The Miz e o Kit Wilson estavam comemorando, o Danhausen zicou eles e aí explodiu 2 fogos de artifício na cara deles, o que permitiu o rolamento da morte do Danhausen para 3. Então, vitória do Danhausen num segmento de comédia. Eu vou dar 5 estrelas pela comédia. Não, brincadeira, não vou dar nada não. Mas assim, foi bem divertido de ver esse segmento. Depois a Rhea Ripley veio para o ringue, né, para comemorar com os seus fãs o campeonato da WWE, mas ela foi interrompida pela Jacy Jayne de novo, juntamente com Fatal Influence, porque a Rhea falou: olha, se tiver alguma mulher lá nos bastidores que queira me encarar agora, eu tô aqui à disposição, pode vir. E a Jacy Jayne respondeu ao desafio, tá? Ela chegou, falou que queria enfrentar a Rhea, mas meu irmão, olha, a Jade Cargill, cara, eu falei Jade Cargill várias vezes durante a live, pelo amor de Deus. A Jacy Jayne, ela teve um hit nuclear. Assim, há muito tempo eu não via tanta vaia para uma lutadora do público, o que é muito legal. É uma prova que o pessoal comprou a persona vilanesca da Jacy, né? E as vaias do público são respeitosas pelo fato de que, primeiro, tá indo contra a Rhea, que é a campeã e que é mega favorita do público, mas ao mesmo tempo muita gente conhece o trabalho da Jacy Jayne da NXT, então o público está dando a devida reação a ela, vaiando ela de forma absurda, né? E aí ela falando que ela estava ali para mostrar que elas iriam tomar conta da NXT, da SmackDown e tudo mais, e que ela queria responder ao desafio da Rhea. E aí a Rhea aceitou, e aí elas partiram para a luta, né? As duas se enfrentaram numa luta impromptu. E aí, essa luta foi muito legal, tá? Foi a luta da noite, na minha opinião. Jacy Jayne e Rhea Ripley tiveram uma lutinha de 10 minutos que foi sensacional. Foi melhor do que a luta da Rhea contra a Jade Cargill na WrestleMania. E essa luta comprovou o talento que a Jacy Jayne tem.
tá? Muita gente não conhecia a Jacy Jane, né? Nas nossas lives de NXT a gente bota ali no máximo estourando assim 200 pessoas, né? E assim, em especial. Se é show normal, semanal, 150 assim, explodindo. Talvez a gente suba para umas 200 agora que acabou o Big Brother, que aí o pessoal vai se ligar em NXT e tudo mais. Mas a parada é que a Jacy, para quem conhecia ela da NXT, sabia do talento dela. E ela nessa luta contra a Rhea saiu muito, muito grande. Porque, cara, a Rhea, você fale bem ou fale mal, sabe lutar. E a luta casou muito bem. Isso é que foi importante. A Jacy usando seus golpes, a Rhea mandou aí o Razor's Edge. Quando a Rhea foi aplicar o Riptide, a Fallon Henley entrou no ringue, acertou o joelho da Rhea e causou a desclassificação. É óbvio que eles não iam fazer uma vilã tão grande quanto a Jade Cargill perder na sua primeira luta. E aí o Fero Influence estraçalhou com a Rhea Ripley e ninguém veio ajudar ela, tá? Ninguém veio ajudar ela. Então a Fero Influence saiu muito, muito por cima desse show e elas comemoraram aí na saída. Foi muito legal a luta de 10 minutos, eu vou dar 3 estrelas e 75, quase 4 estrelas. Eu acho que eu só não dou 4 estrelas por causa do final com o DQ, mas foi muito legal essa luta. E para terminar, nós tivemos aí Jacob Fatu e Solo Sikoa, que, cara, fizeram também uma boa luta, tá? Aliás, o show essa semana, ele não teve assim nenhuma luta acima de 10 minutos, mas todas as lutas foram boas, tá? Exceto as dos dois squashes, né? Mas enfim, foi uma luta interessante que, no final das contas, o pessoal dos MFTs começou a interferir, né? O Jacob recebeu uma oferta de ajuda dos Usos e ele falou, não precisa, eu consigo me virar com esses caras. E aí a luta foi seguindo em frente. Quando chegou mais pro final, o Jacob conseguiu, ele teve interferência e tal. Os Usos eles ficaram lá no topo da rampa. O Jacob conseguiu evitar o Samoan Spike, deu um super kick e mandou um moonsault dele samoano para 3. Então ele venceu a luta. Uma luta de 10 minutos que eu vou dar 3 estrelas e 25. Foi uma boa luta aí de main event. Mas depois da luta, novamente, os MFTs vieram e começaram a acertar o Jacob. Os Usos chegaram no apron. Mas quando eles chegaram no apron, o Jacob pegou uma cadeira das mãos de um deles e começou a estraçalhar todo mundo. Tá? Ele deu cadeirada em todo mundo dos MFTs. Não sobrou um para contar. Ninguém. Depois ele botou a cadeira do JC Mateu e no Tamatonga e deu hip attacks nos dois com a cadeira. Mandou o Suicide Dive pra cima do Tongaloa e ainda mandou um splash samoano no Tongaloa na mesa dos comentaristas, sendo que esse spot o Tongaloa conseguiu botear. A gente fala que o Tongaloa botea tudo, né? O Jacob Fatu botou o Tongaloa na mesa. E aí ele deu. Só que quando ele botou primeiro na mesa, o Tongaloa acabou caindo na mesa. Até o cara ficar deitado na mesa, o cara bote, meu irmão. Aí o Jacob Fatu percebeu, botou ele em cima da mesa de novo. E aí ele saltou, deu um splash samoano pra cima do Tongaloa, estraçalhando a mesa. E aí ele ainda encarou os irmãos, né? Os Usos só ficaram lá, né? Os primos, na verdade, né? Os Usos só ficaram lá olhando, vendo e admirando o Jacob Fatu estraçalhar com os MFTs. Então, tipo assim, o Jacob exercendo a sua força e dizendo assim pra eles, ó, se vocês se meterem comigo contra o Roman, vocês estão lascados também. Esse vai ser o destino de vocês. Com esse final, o show terminou. Eu achei que foi muito legal ver a forma como a WWE elevou o Jacob a uma força da natureza. Eles estão colocando o Jacob Fatu como um monstro, tá? Daqueles caras assim que, meu irmão, tu pode botar 5 em cima dele que ele vai se virar. Eu achei muito legal isso. E é importante que eles façam isso, por quê? Porque eles precisam dar a entender que ele tem alguma chance de vencer o Roman. Tá? Lembrando que na segunda-feira o Roman, o Jacob desafiou o Roman e o Roman falou o seguinte: olha, se você ganhar, você tem que estar disposto a suportar o fardo de ser campeão. E se você perder, você tem que estar disposto a aceitar o fardo de me reconhecer como chefe da tribo. Dando a entender que no Backlash,
Se o Jacob perder, ele será obrigado a se juntar ao grupo do Roman, reconhecendo ele como chefe da tribo, coisa que ele nunca fez. Quando o Jacob foi trazido para a WWE, ele foi trazido pelo Solo Sikoa na New Bloodline, logo depois da WrestleMania 40, e aí ele reconheceu o Solo Sikoa como chefe da tribo. Só que o Solo perdeu a luta pro Roman depois do Jacob ter abandonado o Solo e tudo mais, aquela confusão toda que aconteceu no Money in the Bank. Então, o Jacob nunca teve essa interação com o Roman Reigns, né? E agora ele está tendo. Então, vamos aguardar para ver como é que essa história vai terminar, porque ela começou a ficar interessante. A única coisa que me chateia um pouco nessa história toda é o fato que, de novo, a gente está tendo uma guerra civil entre samoanos, que é uma coisa que a gente já viu, e já viu bastante na WWE. Vamos ver se eles pelo menos trazem algum tipo de inovação para essa história ou se vai ser mais do mesmo, tá? Mas a gente vai ter que dar um voto de confiança, porque pelo menos dessa vez está envolvendo o Jacob. E o Jacob está muito interessante na forma como ele está sendo elevado pela companhia. Com relação ao show, vou dar uma nota de 8,5. Eu achei que foi um excelente SmackDown pós-WrestleMania. Eu achei muito legal a estreia do Fatal Influence, fiquei muito hypado pelo que elas podem fazer por essa divisão. Parece que eles vão jogar a Jacy Jayne na lua, porque nos bastidores a Charlotte Flair falou que iria enfrentar a Jacy Jayne na semana que vem, então a Jacy, num show ela vai enfrentar a Rhea Ripley, enfrentou a Rhea Ripley, no outro show ela vai enfrentar simplesmente a 14 vezes campeã mundial Charlotte Flair. Vocês veem aonde que eles estão jogando essa menina. E além disso, a gente também teve notícias em vinhetas de que Ricky Saints e Blake Monroe serão elevados da NXT e estrearão no SmackDown na semana que vem. Então, com isso, se não tiver mais ninguém sendo trazido para o main roster, de uma supetada só, a gente teve subindo da NXT o Joe Hendry, que vai estrear na semana que vem no Raw com um concerto dele, o Ethan Page, o Ricky Saints, a Blake Monroe, a Jacy Jayne junto com o Fatal Influence e a Sol Ruka, tá? Então, assim, subiu praticamente o main event todo da NXT, tá? Quem tá acompanhando a NXT todos esses tempos percebeu isso, porque a Jacy Jayne e a Fatal Influence estavam como campeãs praticamente o ano todo, né? No caso, a Jacy Jayne, que foi campeã da NXT, a Fallon Henley foi campeã da Speed por um tempo também. A Sol Ruka rivalizou contra a Jacy Jayne durante um tempo, ela também foi campeã dos Estados Unidos, a Blake Monroe foi campeã dos Estados Unidos, Rick Saints, Ethan Page, Joe Hendry rivalizaram pelo título da NXT. O Joe Hendry foi campeão da NXT, o Rick Saints foi campeão da NXT, o Ethan Page foi um campeão durante um longo tempo do campeonato norte-americano. Então, assim, todas as principais peças da NXT subiram. E eu não tô nem contando a subida do Obafemi, que foi no começo do ano, a subida do Devon Evans no começo do ano e a subida do Trick Williams também no começo do ano. Então, se você for ainda somar a subida dessa galera e mais um pessoalzinho que subiu no final do ano passado, Lash Legend, Jordynne Grace, cara, o topo inteiro da NXT subiu. Então, a NXT vai passar por uma revolução absurda e a gente vai ter que ver como é que eles vão se virar. A divisão feminina ainda está garantida, tem muita gente boa lá para segurar essa divisão feminina, mas a masculina eles vão ter que criar novos lutadores. Tem gente vindo do Japão, né? O Evil tá vindo aí, né? Tem gente falando de Hiromu Takahashi, a gente tem que ver se ele vai vir também. Mas a divisão masculina da NXT vai sofrer um tempinho, mas a feminina tá de boa, então vai ser aí um show muito legal pra gente ver, beleza? Então foi isso essa semana. As demissões que aconteceram na sexta-feira aqui, assim, tomaram conta da live, a gente vai colocar no ar, a gente vai comentar sobre elas no vídeo de notícias da segunda-feira, vai ser praticamente todo dedicado a essas demissões. Tem notícia também da Zelina, que falou no streaming quem foi que demitiu ela falou que não foi a WWE, foi a TKO, então assim, tem um monte de desencontro de informações e durante o fim de semana ainda pode ter mais gente sendo demitida. Então a gente vai estar colocando no ar essas informações no vídeo da segunda-feira, beleza? Muito obrigado a todos pela sua audiência. Não deixem de continuar assistindo e maratonando os nossos conteúdos, porque quando vocês fazem isso, o tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, tá bom? Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já, o meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.